Olá, mais uma vez estamos aqui e hoje, o tema de hoje é como nascem as doenças. Elas têm que ter um meio e elas têm que ter um fim, é um ciclo. E a gente entendendo hoje que a doença não é o problema, que a doença é a solução, é o aprendizado para aquilo que você está passando, ela vai chegar num final de ciclo, a não ser que você não entenda o que você está vivenciando. Porque não é karma, isso eu posso garantir para você que a sua doença não é karma, não é castigo, não é punição, não é azar, nada disso. E hoje a gente vai entender como ela se inicia e como ela termina. E qual é o meio dela, que é um ciclo. Tudo no universo é cíclico. As civilizações também. Tinha a civilização grega, passou pelo seu auge, sucumbiu, a civilização romana, etc, etc. Os Estados Unidos chegou ao seu auge, decaiu. Hoje o auge é a civilização chinesa, em vários aspectos. Não estou falando espiritual, não. Então a gente vai ver que tudo é cíclico, inclusive a doença. Então ela tem que ter um início, ela tem que ter um start. Então, para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Semitz, eu sou fisioterapeuta e terapeuta também e atuo já há 22 anos tratando doenças crônicas de difícil solução. Eu tenho uma técnica minha, chama terapia sintrópica, que eu desenvolvi ela depois de 9.000 pacientes que eu atendi. Eu cheguei num sistema, num protocolo que envolve o entendimento de 4 ciências, a neurociência, a nova medicina germânica, os estudos transgeracionais familiares e uma técnica terapêutica manual chamada cinesiologia aplicada. Aí eu juntei tudo num pacote e desenvolvi o que eu chamei de terapia sintrópica. E eu atendo meus pacientes com essa técnica há muitos anos, principalmente focado na doença crônica de difícil solução. Que não é de fácil solução, aquela que não passa de 3 meses, se autorresolve, né? Agora a gente tem que entender o que é aquela crônica, que os sintomas têm mais de 3 meses, que isso define uma doença crônica, aquilo que passa de 3 meses e não se resolve, não se soluciona. E a pergunta é por quê? Por que ela nasceu? Por que ela iniciou? Por que ela não finaliza? Então, hoje eu vou passar alguns conhecimentos aqui, inclusive experiências que eu vivenciei na minha vida, com os meus pacientes, com amigos, com familiares. Vou dar um pouquinho de dicas, que não é conselho, né? Algumas dicas da minha experiência que eu tive na minha saúde física, mental, emocional, espiritual. E porque tem 22 anos que eu não tenho nenhuma doença. Então isso não veio do nada, né? Não é por nada que fazem 22 anos que eu não tomo um antibiótico, um anti-inflamatório, que não tenho nenhuma lesão em nenhum órgão detectada. Sintoma tem, de vez em quando todo mundo tem. Ninguém é ET aqui. Agora, o que não pode é você toda hora estar doente. Toda hora tá com alguma coisa que passa de 2, 3 meses e não se resolve. Então é isso que a gente vai entender na noite de hoje. Então se a gente entender o que faz um indivíduo hoje, que é muito diferente de há 20, 30 anos atrás. O que fazia um indivíduo lá nos anos 80 ficar doente é um pouco diferente do que faz um indivíduo ficar doente em 2023. Isso eu posso garantir para você. Eu, como fisioterapeuta, eu tive clínica convencional e lá quando eu me formei em 2001, 2002, quando o indivíduo chegava na clínica com uma lesão de joelho e tinha sido operado do joelho, o ortopedista passava 10 sessões para ele estava com o joelho inchado, inflamado, estava com dor, tinha perda muscular, tinha falta de força, falta de equilíbrio, quase não conseguia colocar o pé no chão, tinha choques, sentia choque, formigamento. E aí era passar 10 sessões de fisioterapia convencional. E lá na época se fazia a fisioterapia convencional, o que muita clínica convencional ainda faz hoje,
que era fazer ultrassom, são os protocolos convencionais da fisioterapia, que não tem nada de errado. Estavam certos, ainda estão certos, só que os resultados mudaram. Então lá, no ano 2001, 2002, fazia ultrassom, fazia laser, fazia eletroterapia, fazia termoterapia, fazia alongamento, fazia fortalecimento com peso, fazia esteira, fazia pequenas corridas. 10 sessões, a pessoa que estava com o joelho com problema, acabava as 10 sessões, ela estava pronta para jogar futebol. Tinha sumido a dor, tinha sumido a inflamação, estava beleza, tinha dado resultado. As 10 sessões foram maravilhosas. Hoje, se você pegar a mesma lesão de joelho e você der 10 sessões para o indivíduo que fez lesão do joelho, uma cirurgia a mesma lá atrás, e fazer a mesma coisa que era feito lá em 2001, 2002, ultrassom, laser, etc, etc, provavelmente ele vai terminar essas 10 sessões de fisioterapia, provavelmente ele ainda vai ter dor, provavelmente ele ainda vai ter inflamação, provavelmente ainda ele não vai conseguir correr, e etc, etc, etc. Mas Gustavo, se o tratamento continua o mesmo e a genética do ser humano não mudou em 30, 40 anos, como que você explica, se o corpo humano não mudou do ponto de vista genético nos últimos 30 anos, como que você explica que o mesmo tratamento que era feito lá, que dava resultado há 30 anos atrás, não dá mais resultado hoje? E eu não estou falando só de um joelho. Você que conhece alguém que tem doenças, ou você que já teve muitas doenças, há de convir que para você se tratar e curar um problema hoje, é muito mais difícil do que há 10, 20, 30 anos atrás. Há 10, 30 anos atrás, o indivíduo tinha uma gripe e em 5 dias ele estava novo, não tinha mais nada. Hoje tem gente que está com gripe e ficou com resquício dessa gripe, já tem 6 meses, 1 ano que não se curou. Ainda tem tosse seca, ainda tem dificuldade respiratória, de vez em quando vem um febrão, e etc, etc. Olha só o que aconteceu. As cirurgias melhoraram muito na medicina convencional, melhorou muito. Para o trauma agudo, para as doenças agudas, você vai lá, sofre um acidente de carro, a cirurgia é maravilhosa. O indivíduo quase não morre hoje. Tem transplante de tudo, tem recuperação. Agora as doenças crônicas, que são 90%, mais de 90%, as doenças crônicas, essa medicina não está dando mais conta. Então, como que eu dei o exemplo da gripe, eu dei o exemplo do joelho. Há 30 anos atrás, o conceito de saúde para você se manter saudável, sabe o que era? Você assistia o jornal à noite, você assistia no domingo à noite os programas lá, e lá se falava o seguinte, na sexta-feira à noite, programas famosos que falavam sobre saúde, lá atrás, 20, 30 anos atrás, falava assim, para o indivíduo se manter saudável, ele precisa fazer uma caminhada 3 vezes por semana, ele precisa comer vegetais, ele precisa comer verduras, ele precisa diminuir o consumo de carne vermelha, ele não deve fumar e ele tem que tomar pouca quantidade de álcool. E aí estava a receita, em todas as mídias, jornais, revistas que falavam de saúde, falavam mais ou menos essa mesma coisa. E funcionava isso há 30 anos atrás. Há 30 anos atrás, você pegava essa receitinha de bolo, o indivíduo não tinha doença. Mas hoje, por experiência prática minha e de colegas que trabalham em tecnologias de tratamentos como eu trabalho aqui, chega o paciente para ser atendido, ele fala, Gustavo, eu faço caminhada em volta da quadra no parque 3 vezes por semana durante 1 hora. Eu como verdura todo dia, eu como fruta todo dia, eu dificilmente como carne vermelha, quando como é pouca coisa, quando eu bebo é só socialmente, é pouca quantidade, 1, 2 cervejas long neck acabou, não fumo, mas vou te contar, não tô saudável não. Eu tenho insônia, eu tenho gastrite, eu tenho dor lombar que me persegue há 5, 10 anos, minha energia foi para as cucuia, eu acordo exausto. E aí, o que você tem para me falar?
Porque essa receita de 30 anos atrás não funciona mais para ser saudável, sabia? Mas espera aí, Gustavo. Se o corpo humano não mudou nos últimos 30 anos, e se os tratamentos continuam os mesmos que há 30 anos atrás, por que uma doença, quando tratada, não melhora? Por que aquela receita de bolo para ficar saudável não vale mais hoje? Sabe por quê? Porque o meio ambiente mudou. Exatamente isso. O meio externo mudou. Então, há 30 anos atrás, o indivíduo trabalhava 6 a 8 horas por dia. Hoje, é muito raro ver alguém que trabalha 6 a 8 horas por dia. Por quê? Você está com o teu celular, vem mensagem do teu chefe, 10 horas da noite, meia-noite. E às vezes você fica remoendo durante o sono aquele problema que você tem que resolver lá no teu escritório. Então o indivíduo trabalha no mínimo 10, 11, 12, 14 horas por dia ele trabalha. Quando ele está almoçando, ele não está almoçando mais. O telefone lá está mandando mensagem. É o superior, é o chefe, é o colega de trabalho, etc, etc, etc. Então, o nível de estresse e horário de trabalho aumentou substancialmente. As toxinas na água, no ar, na comida, nas maquiagens, nas roupas, tudo que você toca hoje tem toxina. Toxinas que não tinham há 30 anos atrás. Então, o teu estresse aumentou comparado a 30 anos atrás. O nível de toxina aumentou comparado a 30 anos atrás. O nível de nutriente no alimento diminuiu. Porque depois de 10 anos plantando e colhendo, 10 anos plantando e colhendo, no 10º ano o solo está pobre em nutrientes. Aquele magnésio já não existe mais, aquele zinco já não existe mais. Porque o adubo do agricultor é o NPK, que é o nitrogênio, fósforo e potássio. Ele não coloca, ele não repõe o zinco, o manganês, etc, etc, com raras exceções. Então, se o solo está pobre, aquela planta vai estar pobre em nutriente. Então, os alimentos já têm menos nutrientes do que há 10, 20, 30 anos atrás. Você tem mais estresse, você tem mais toxina, você tem menos nutriente. O conceito familiar, social e espiritual de família fez assim, se abriu. Por quê? Porque hoje o menino quase não respeita mais o pai, não honra o pai, não respeita o pai, não respeita a mãe. A família é uma bagunça, ninguém mais almoça, janta junto, as histórias da família não são passadas de um indivíduo para o outro. A estrutura familiar, espiritualmente falando, está sendo rompida e corrompida. Então vai vendo tudo o que está acontecendo no meio ambiente que mudou de 20, 30 anos atrás para hoje. Isso faz com que os tratamentos que funcionavam no passado não funcionam mais. Então aquele médico, aquele fisioterapeuta, aquela enfermeira, aquela psicóloga, psicólogo que trabalhava com aquelas técnicas há 30 anos atrás, se não mudar o modus operandi dele, não vai ter mais resultado. Não tem mais resultado. O educador físico está passando por isso. E assim por diante, na área da saúde. Então tudo isso para a gente entender o cenário que a gente está hoje comparado a 10, 20, 30 anos atrás. É muito mais complexo viver hoje na cidade que você vive, muito mais complexo viver do que há 10 anos atrás. Pode puxar aí. Puxa na sua memória como que era viver 10 anos atrás na cidade que você vivia, que você vive hoje. Pega 10 anos atrás. Olha o tamanho da complexidade e velocidade. Porque mudança, o mundo mudou. O mundo está em mudança o tempo todo. O mundo não para de mudar. Tudo muda. Você coloca o pé num rio, quando você tira, coloca de novo, aquele rio, aquela água já foi embora. Já é outro rio. Você não consegue pisar num rio, no mesmo rio, 2 vezes, sabia? A gente não consegue pisar no mesmo rio 2 vezes. Porque quando você coloca o pé, tira e vai colocar de novo, aquela água já foi embora. Já é outro rio. Tudo está em mudança. O problema não é a mudança. O problema é a velocidade da mudança. Que essa cresceu exponencialmente. Antigamente, há 30 anos atrás, você tinha no teu escritório, no teu trabalho, iam chegando as revistas, os jornais, e você dava conta de ler a revista quinzenal que chegava, lembra?
o jornal todo dia. Você tinha um jornal que você lia, você tinha uma revista quinzenal que você lia, uma revista mensal que chegava, alguma coisa do seu trabalho, associação, alguma coisa. Você dava conta há 30 anos atrás. E aí, há 20 anos atrás, o negócio já mudou. Quando você vê, você tem uma pilha de negócio para ler. Quando você via, você não dava mais conta, jogava tudo aquilo fora e começava de novo. E hoje? Quantos jornais você pode acessar no mundo com a internet? Milhares, centenas de milhares de jornais, centenas de milhares de revistas, centenas de milhares de artigos. Então, cresceu exponencialmente a informação. Então, tudo isso, onde o meio ambiente mudou, faz com que uma doença lá atrás, que aquele tratamento funcionava, não funciona mais hoje. Então o indivíduo da área da saúde ele tem que mudar, ele tem que estar em constante mudança, senão ele não consegue acompanhar a velocidade da mudança. E aí o paciente não tem mais resultado. E aí, Gustavo, toda essa conversa é para dizer o quê? É para a gente entender de onde nascem as doenças. Porque onde nasciam as doenças há 30 anos atrás, já não é mais o solo, já mudou. Aquele rio que fazia nascer uma doença há 30 anos atrás, hoje já é outro rio. É um rio muito mais poluído, é um rio muito mais cheio de estresse, de conflitos emocionais, familiares, etc, 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 etc. Então hoje eu vou apresentar um modelo de como nascem as doenças nos dias atuais. Um modelo simples que eu coloquei no meu curso da terapia sintrópica, onde eu ensino os alunos como que eles se baseiam para entender a saúde do indivíduo. Como que se baseia? Em 4 pontos que eu vou mostrar hoje. 4 pontos. São os 4 pilares onde tem saúde e doença se tiver em equilíbrio ou desequilíbrio. Depende onde se permeia aí. A Organização Mundial de Saúde, em 1948, escutem com atenção, em 1948, a Organização Mundial de Saúde falou que saúde é um estado dinâmico de bem-estar físico, mental, espiritual e social, e não somente a ausência de doença. Agora eu pergunto para você, quando foi o último médico que você foi, que o médico te pediu da tua vida espiritual? E aí, como é que tá a tua vida espiritual? Para mim, nunca ninguém pediu isso. Quando você foi num médico reclamar de um problema, de uma doença, e ele pediu, e aí, dona Maria, e aí, seu João, como é que tá a sua vida social? Sua vizinha, você está se dando bem com ela, a vizinha da frente, de trás, como tá a sua vida social? Você tem alguma intriga com alguém está te perturbando ultimamente? Quem perguntou isso? Eu nunca vi ninguém perguntar. De médico, não. Clássico. Mas isso a Organização Mundial de Saúde já falava, que saúde não é só ausência de doença. Você vai no médico, mede a pressão, escuta o coração, faz exame de xixi, cocô, urina e fala, você não tem nada, teus exames não deram nada. Mas doutor, eu tô engordando, eu tenho insônia, eu tenho angústia, de vez em quando tenho um choro compulsivo, eu tenho uma dor lombar que não me deixa, como que eu posso estar saudável? Não, mas teus exames não deram nada. Mas exame não quer dizer nada hoje em dia. Quer dizer nada. Exame não prova nada. Então, não é só ausência de doença. É você ver vários aspectos aí. Isso, a Organização Mundial de Saúde já falava isso lá atrás, em 1948. Então, o modelo que eu vou apresentar aqui é um modelo que eu chamei de quarteto sintrópico. Veja essa. O que é quarteto sintrópico? São as 4 grandes causas de saúde e doença. Primeiro, entender que doença não é algo ruim, não. Se você entender que doença é maligno, que doença é do mal, que doença é azar, que doença é ruim, que doença... Doença é desconfortável. Tem dor e desconforto na doença. Sempre tem dor e desconforto na doença. Sempre. Por quê? Para você evoluir, você tem que ter dor e desconforto, sabia? Senão você não evolui em nada. Você vai na academia fazer musculação, você vai ter dor e desconforto. Você vai ter dor e desconforto. Sempre para nós evoluirmos biologicamente, espiritualmente,
tem que passar por dor e desconforto. Não tem outro jeito. Mas será que vai ser sofrido? Aí é com você. Sofrimento é consciente, é opcional. Se você focar teu olho nas coisas positivas, você vai ver que não é sofrido fazer academia. Se você focar nas coisas ruins, você vai ver que a academia é um inferno. Fazer musculação é um inferno. Fazer atividade física é um inferno, é um horror. É sofrido. Depende de onde você está com o olho. Se você vê o lado positivo e foca no positivo, você vai ver os benefícios, você vai se concentrar nos benefícios, não vai ser sofrido. A doença é da mesma maneira. Se você entende que é um aprendizado e corre atrás em busca do porquê que você está doente, do porquê é um aprendizado, tem algo por trás. Não é simplesmente algo que veio, aconteceu do nada. Isso não existe do nada. Se você entender a doença como um aprendizado e a pergunta que você tem que fazer à noite é: o que eu tenho que aprender com isso? Porque o sintoma que você tem é um mecanismo de defesa. É um mecanismo de defesa. Então a primeira coisa a gente entender: doença não é algo ruim. É algo que tem dor e desconforto. Mas vai ser sofrido, depende da pessoa. Tem pessoa que passa por uma hérnia de disco, uma dor lombar, por uma gripe e tá de boa. Tem gente que é o fim da vida. Pegou uma gripe. Vocês conhecem muito homem que cortou o dedinho, que tá com gripe, parece que tá morrendo. Não é verdade? Então depende da percepção da pessoa relacionada àquilo que ela está sentindo. Mas que vai ser desconfortável? Lógico que vai. Que vai ser doloroso? Lógico que vai. Agora, vai ser sofrido? Depende. Depende da pessoa. E se você vê que é sofrido e começar a reclamar, você trava e não cura. Não cura mais. Fica crônico. Reclamou da doença, ela não vai curar. Pode esquecer, ela não cura. Reclamou da doença, reclamou do sintoma, você trava o sistema nervoso central e não libera para cura. Eu vou falar dos 4 pontos. E os 4 pontos são esses, que faz o indivíduo ficar saudável ou doente. Os 4 pontos. A parte que eu chamei de psique, do quarteto sintrópico. Imagina 4 pontos. A primeira parte é o psique, que é o quê? É o emocional, espiritual, mental. A doença sempre começa primeiro pelo espiritual, sempre. Ah, Gustavo, não foi o meu caso. Eu caí no banheiro e bati a cabeça. Pois é, mas acidente não vem ao acaso, sabia? Se você estudar acidentes com quem entende, você vai ver que acidente não acontece ao acaso. Até trauma físico, pancada, não veio ao acaso. Tem alguma coisa espiritual acontecendo, espiritual, emocional na tua vida que você não está resolvendo. Por isso você ficou suscetível ao acidente. E onde você machuca é exatamente o lugar que tem o significado do problema que você está passando. Se é o joelho, você está sendo submisso, está sendo obrigado a algo que você não quer. Se é o tornozelo, você está em dúvida de caminho, indecisão, para onde eu vou, que caminho eu tomo, e assim por diante, assim por diante. Aonde a gente machuca num acidente, tem uma leitura por trás, para quem sabe fazer essa leitura, do que a pessoa está passando. Então, até trauma não é o acaso. Então, a doença começa pelo espiritual, vai para o emocional, vai para o mental. E aí, isso permeia mais de 95% de todas as doenças. Todas. O indivíduo chega para mim, 95% dos indivíduos que estão doentes ali tem algo ou espiritual ou emocional. É batata, 95% sempre tem. Resolve aquilo, pronto, cura a doença. Cura. Eu não tenho medo de falar, cura a doença. Cura. E aí tem o segundo ponto do quarteto sintrópico. O segundo ponto eu chamei de movimento. O que é movimento? É a tua missão de vida. Você não veio aqui como um tubo humano. Come, bebe, vai no banheiro, come, bebe, vai no banheiro. Isso aí não existe. Você veio aqui com uma missão de vida. Você está em movimento com o universo. Se você parar o indivíduo que se aposenta, coloca pijama e vai para frente da TV,
em 3 a 5 anos está provado que ele desenvolve uma doença e morre. Você tem que se sentir útil para a humanidade, fazendo algo. Trabalhar é quebrar o galho de alguém. Trabalho significa quebrar o galho de alguém. Com o seu dom, com o seu talento. Isso é movimento. E aí inclui atividade física. Se você não faz atividade física correta, não adianta qualquer atividade. Não é um andar no parque. Isso já não resolve mais hoje. É uma atividade física correta. E tem profissionais para isso. Não adianta você fazer por você. Muitas vezes não vai resolver. Você tem que pegar alguém. Então, a atividade física é um movimento. Tua missão de vida. O que você está proposto a fazer. Que movimento você está fazendo. Muita gente está em movimento, mas por caminho errado. Não adianta se movimentar. Não adianta ser rápido se você está indo na direção errada. Você entendeu? Atividade física. O terceiro ponto é a nutrição. O que você tem dentro do teu corpo que não deveria estar, que é toxina. O que você não tem dentro do corpo que deveria estar, que são os nutrientes. É saber comer limpo. Tirar a comida industrializada. Tirar a tranqueira, a toxina. É mais importante eliminar a toxina do que colocar o nutriente. Não adianta você colocar o nutriente no peixe se o rio está poluído. Você tem que despoluir o rio. Entende? Então, comer tranqueira vai gerar doença. E o quarto ponto do quarteto sintrópico? Herança. Herança, Gustavo, você está falando de genética, doenças que traz genética. Estou falando de doença que traz. Que falar uma doença que veio genética não explica nada. Eu estou falando de conflitos emocionais que o seu pai viveu, que a sua mãe viveu, que os seus avós maternos viveram, que seus avós paternos viveram, que seus bisavós viveram e que foi inscrito num gene e você trouxe. E agora você vivencia algo parecido com que algum deles vivenciou e te desencadeia uma doença. E o mesmo problema de vida. Você já viu a avó com enxaqueca, a mãe com enxaqueca, a filha com enxaqueca. Você já viu casos do tipo, a avó foi abusada, a mãe foi abusada, a filha foi abusada. E se procurar, todo mundo tem algo. Então, as coisas transgeracionais, herança transgeracional de coisas emocionais não resolvidas, precisam ser vistas, olhadas com carinho e com cuidado, por alguém que entenda. Certo? Então tá aí o quarteto sintrópico. As 4 grandes causas que faz o indivíduo ficar saudável ou ficar doente.